precisa licitar. Agora, se esta minha estatal, que fabrica remédio para os portadores de HIV, se essa estatal, ela precisa comprar uma substância química que será utilizada na fabricação do próprio remédio, uma substância química, sei lá o quê. Nesse caso, estamos falando de uma atividade fim. De acordo com esse segundo posicionamento doutrinário, não haveria necessidade de fazer a licitação. Ok? São dois posicionamentos, os dois defensáveis. Este segundo me parece um pouco mais adequado e já foi exigido no exame de ordem 2 vezes e nas 2 vezes, pelas 2 situações, eles deram como correto esse segundo posicionamento que nós trouxemos. Ok? Muito bom. Então, esses são os principais temas envolvendo as estatais ou governamentais. Uma dica que eu dou para vocês, uma dica. As estatais ou governamentais, as que prestam serviço público, se vocês olharem as características destas estatais, são características muito próximas das autarquias e fundações. As estatais que prestam serviço público têm características mais próximas das autarquias e fundações. E as estatais que exploram a atividade econômica têm características próximas das empresas privadas. As estatais que exploram a atividade econômica possuem características mais próximas das empresas privadas. Essa é uma dica para que em um momento de dificuldade, você está na dúvida, o que é isso, o que é aquilo, leve em consideração essa informação. Ok? Vamos passar para o segundo bloco? Vamos? Então vamos para o segundo bloco. Pergunte ao professor. Então, vamos para o nosso segundo bloco. O segundo bloco, pergunte ao professor, em que eu vou responder algumas questões de profissionais do direito de todo o Brasil. Ok? Então, vamos lá? Primeira pergunta. As empresas estatais estão submetidas à necessidade de realização da licitação da contratação de terceiros? Ok. Muito boa pergunta. Nós falamos sobre isso no primeiro bloco, não é? No primeiro bloco, uma das características das estatais que eu mencionei foi com relação à necessidade ou não da realização de licitação. Mas vamos repetir. Pode ter gente que está chegando agora, não é? Pessoas que estão chegando agora já vão pegar este pedaço, essa característica tão importante sobre as estatais. Então, como é que funciona? Estatal precisa ou não licitar? Depende. Depende. Aliás, direito o que mais tem é depende, não é? Depende do quê, Flávia? Se essa estatal for uma prestadora de serviço público, tem que licitar. Sempre. Para tudo. É um posicionamento. Flávia, se ela for uma exploradora de atividade econômica, depende. Depende do quê? O objeto do contrato está relacionado com a atividade meio, precisa licitar. O objeto do contrato está relacionado com a atividade fim, não há necessidade da licitação. Este é um posicionamento, não é? Este é um posicionamento. Alguns autores defendem isso. Se for prestadora de serviço público, tem que licitar. Se for exploradora de atividade econômica, vai depender do objeto do contrato. Atividade meio tem que licitar, atividade fim, não há necessidade da licitação. Mas eu tenho um outro posicionamento muito bom, defensável, que diz que estatais ou governamentais precisam licitar sim. Estão dentro da regra da licitação, da lei de licitações que exige que a administração direta e indireta precisam licitar. Ok? 2 posicionamentos, eu posso usar qualquer um deles, melhor, numa pergunta aberta, eu posso usar qualquer um deles, seria interessante até colocar os 2 posicionamentos, ok? Isso seria bom, uma resposta adequada, uma resposta completa. Vamos para a segunda pergunta? Vamos lá? Segunda pergunta. O que significa dizer que às empresas estatais aplica-se direito privado derogado pelo direito público? Ok. Como é que funciona isso? Bom, quando eu digo que uma determinada entidade ela está submetida a um regime jurídico, eu estou dizendo, esta entidade segue as regras deste regime jurídico, seja o regime jurídico público ou privado. Ok. Como eu disse no primeiro bloco,
As estatais, elas são entidades que trazem muitas divergências. Entidades que, ora, são subordinadas a um regime jurídico público, ora a um regime jurídico de direito privado. Quer ver um exemplo? Quando eu falo de responsabilidade civil. Responsabilidade civil das empresas estatais. Como é que isso funciona? Se ela for prestadora de serviço público, objetiva. Se for exploradora de atividade econômica, subjetiva. Então, vejam, o regime das estatais, e o STF já falou sobre isso, o regime das estatais, ele é considerado um regime híbrido. Um regime híbrido. Por que um regime híbrido, Flávia? Porque ora eu tenho normas de direito público, ora eu tenho normas de direito privado. Estatais, o regime dos servidores, seletista, lembram? Aí eu vou mais para o direito privado. Eu vou mais para o direito privado. Quando eu digo que as estatais precisam fazer concurso público, aí eu estou indo para o direito público. É o tempo todo assim, direito público, direito privado. Por que eu digo que é o direito privado derrogado por normas de direito público? Porque digamos que a maioria das normas são efetivamente de direito privado. Por quê? Porque as estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Elas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, a maioria das normas são de direito privado. Agora, embora elas sejam pessoas jurídicas de direito privado, eu tenho a influência de muitas normas de direito público, que nós vimos no primeiro bloco. Concurso público, licitação, responsabilidade, que acabamos de falar. Então, é comum usar essa expressão. As estatais, elas estão submetidas a normas de direito privado, porque é a maioria, a força é o direito privado. No entanto, derrogadas por normas de direito público, influenciadas por normas de direito público. Como eu disse, o STF costuma dizer que é um regime híbrido, um pouco de privado, um pouco de público. O que eu posso dizer para vocês também é o seguinte, mesmo quando eu digo que uma entidade da administração pública, ela está submetida a normas de direito de direito privado, mesmo quando eu digo que uma empresa estatal ou qualquer outra entidade está submetida a normas de direito privado, guardem isso, nunca será um regime completamente privado. Eu sempre vou ter normas, eu sempre vou ter a influência de leis, de regras de direito público. Se eu estou tratando da administração pública, mesmo quando se está direito privado, que é a maioria, que são as maiores, a maioria das regras das estatais são de direito privado, nunca será completamente privado. Eu sempre vou ter a influência do direito público. Vejam que sacanagem, né? Às vezes eles colocam nas provas, e eu já vi isso acontecer, eles colocam ao contrário. As estatais, elas são influenciadas por normas de direito público, derrogadas por normas de direito privado. Já vi questão assim. 4 alternativas. São normas de direito público apenas? São normas de direito privado apenas? São normas de direito público derrogadas pelo direito privado? São normas de direito privado derrogadas pelo direito público? Não é? Uma bela pegadinha. A resposta correta é normas de direito privado derrogadas por normas de direito público. Ok? Vamos para a terceira pergunta. As empresas estatais podem atuar de forma desconcentrada? Esse é um tema muito interessante. O que seria a desconcentração? Para começar, para responder essa pergunta, é importante que nós lembremos desconcentração, descentralização. Lembram destes dois institutos? São institutos relacionados com organização, como as entidades organizam a sua forma de atuação. Eu posso organizar de forma desconcentrada ou de forma descentralizada. Como é que seria a desconcentração, Flávia? Na desconcentração, eu tenho uma divisão de atribuição, uma divisão de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Na desconcentração, divisão de atribuições, divisão de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica.
Clássico exemplo da desconcentração.